Podemos sentar. Com o número regimental, declaro aberta a 12ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal, no corrente ano de 2012. Passo a palavra ao doutor Luiz Tomi Matos, o secretário, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª sessão ordinária, realizada em 25 de abril de 2012, presença do ministro Aires Brito, vice-procuradora-geral da República, doutora Débora Macedo de Brito Pereira. Pregoado o seguinte processo: arguição de descumprimento de preceito fundamental. Consulto a Corte se posso declarar aprovada a ata. Aprovada a ata. Decisão unânime. Me informo aos senhores ministros, à senhora vice-procuradora-geral e ao público em geral, que se encontram no plenário os alunos dos cursos de Direito das seguintes instituições: UNESC, Faculdades Campina Grande, Paraíba, Universidade do Oeste de Santa Catarina. Estendo a todos as boas-vindas e desejo que esta passagem pelo Supremo Tribunal Federal seja proveitosa sob todos os aspectos, principalmente o técnico e o cívico. Ministro Ricardo Lewandowski, vamos dar continuidade ao julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental 186, sob a relatoria de Vossa Excelência, arguição que procede do Distrito Federal e que tem como requerente o Democratas. Faço retrospecto do julgamento ontem iniciado. O Tribunal, por unanimidade, e nos termos do voto do relator, rejeitou as preliminares de cabimento da arguição e de sua conexão com a ADI 3197. Votou o presidente. No mérito, após o voto de Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, relator, julgando totalmente improcedente a arguição, o julgamento foi suspenso. Impedido o senhor ministro Dias Toffoli. Eu colho agora o voto da ministra. Pois não, ministro. Senhor presidente, ontem, em razão de um compromisso inadiável, ainda no dia de hoje, nós combinamos e, dentro dessa nossa solidariedade do plenário, a ministra Rosa Weber teve a gentileza de me ceder a oportunidade de votar antes de Sua Excelência. Então, e eu, então, agradeço a ela e peço a Vossa Excelência que conceda essa permissão para que assim o faça. Sem dúvida. Vossa Excelência, então, está com a palavra para proferir o seu certamente judicioso voto. Vossa Excelência hoje é alvo das nossas homenagens. Vossa Excelência aniversaria. Gostaria de agradecer a todos, é um momento importante que, na mínima hipótese, revela um amadurecimento para enfrentar os desafios da vida do Supremo Tribunal Federal. Receba meus cumprimentos, Excelência. Muito obrigado. Senhor presidente, nos meus momentos, se é que temos, já que Vossa Excelência muito bem destacou no seu discurso, não nos deixei cair em tanta ação, mas nesses intervalos onde não há tanta ação, eu confesso a Vossa Excelência que eu prefiro uma leitura disciplinar e, notadamente, uma leitura voltada para a alma humana, porque nós aqui, na verdade, somos uma corte voltada para a humanidade, de sorte que é muito importante que cada um com o seu verso, cada um com a sua propensão, com a sua tendência, descubra os mistérios da alma humana, como Vossa Excelência os descobre através da poesia. E eu, particularmente, gosto muito de ler obras referentes à psicologia humana. Tenho um amigo brilhante,
no Rio de Janeiro, que se chama Luiz Alberto Pi. Luiz Alberto Pi é um médico, psicanalista, um estudioso que formou-se nos Estados Unidos. E ele tem diversos livros que retratam, digamos assim, o perfil de cada problema endógeno que ele foi instado a decidir. Ele tem a primeira obra tão encantadora que se denomina Olhar Acima do Horizonte, onde ele conta a história de um homem que tinha um problema na coluna cervical, olhava muito para baixo. E a primeira recomendação médica que ele teve foi exatamente olhar acima do horizonte. O médico disse a ele: o senhor tem que se acostumar a andar olhando acima do horizonte, para que possa vencer não só esse problema postural, mas também para verificar como é melhor olhar acima do horizonte. Oportunidade em que realmente esse homem começou a detectar que a vida era tão mais bonita do que aquele chão que ele olhava diuturnamente, que os problemas dele se afastavam, porque ele estava olhando acima do horizonte. E ele traz uma série de temas como sofrimento, vida, morte, felicidade, enfim. E numa das suas passagens, onde ele estabelece as perplexidades da vida, ele afirma que os seres humanos têm que fazer opções. E ora tem que se fazer opções pela ira, e ora tem que se fazer opções pelo amor. E eu me lembrei dessa passagem do Luiz Alberto, porquanto o Supremo Tribunal Federal, pela habilidade da presidência anterior do ministro César Peluso e agora a de Vossa Excelência, o Supremo Tribunal Federal tem colocado em pauta questões palpitantes que interessam ao povo em geral, à sociedade em geral. E nessas questões, pelo menos em algumas delas, que nós não precisa nem indicar quais foram as questões, o Supremo Tribunal Federal teve que decidir se a vida clama por vida ou clama por tragédias humanas. Fomos obrigados a sopesar se a vida ela prefere a desigualdade ou a igualdade, ou se nós efetivamente pretendemos um mundo amigo. E depois de analisar todos esses casos que nós nos defrontamos, no ano passado e agora iniciando por esse caso tão sensível que suscita o que se hoje denomina na moderna doutrina constitucional um desacordo moral razoável, porque nós vivemos num Estado democrático, as pessoas têm o direito de manifestar as suas opiniões. Hoje eu não tenho mais uma mais tênue dúvida de agradecer a Deus, hoje no dia do meu aniversário, poder participar com colegas tão expressivos do desate desses dramas humanos. E eu concluo, senhor presidente, que efetivamente o Supremo Tribunal Federal tem lutado pela vida das pessoas que sofrem, pela esperança das pessoas que intentam viver. E como eu pertenci ao Superior Tribunal de Justiça, que tinha a denominação de Tribunal da Cidadania, eu entendo, sem qualquer espírito corporativo, que o Supremo Tribunal Federal pode ser denominado o Tribunal de Defesa dos Direitos Fundamentais. Tão intensa tem sido a sua tarefa na defesa das questões que afetam tanto a vida da sociedade, tanto a vida social e tanto a vida política. Aliás, ontem eu li rapidamente no noticiário que pretende-se engendrar uma reforma que iniba o Supremo Tribunal Federal de decidir questões sociais e questões políticas que hoje estão rotuladas dentro de um grande arco que se denomina de judicialização das questões sociais, ativismo judicial.
Mas há duas questões que são fundamentais. Em primeiro lugar, por força de uma cláusula pétrea, o Supremo Tribunal Federal só age quando é provocado e, quando provocado, não pode deixar de agir por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Isso é o mais simples. Agora, o mais complexo, que talvez quem melhor devesse saber disso seria o Parlamento, é que a Constituição Federal ela tem limites à sua revisão, limites materiais imanentes, dentre os quais as denominadas cláusulas pétreas, nas quais se inclui a harmonia e a independência dos poderes. Então, é absolutamente incompossível essa pretensão de outros poderes empreenderem a revisão dos atos judiciais. Por isso que me solidarizo com a declaração que o ministro Lewandowski deu no calor dos fatos, assim, pego de surpresa, mas que imediatamente invocou essa questão, que é uma questão simples e uma questão necessária, porque a instância reflexiva do Poder Judiciário, ela só se instaura quando há uma inação do Parlamento. A supremacia, a instância hegemônica que eventualmente se possa categorizar o Poder Judiciário só ocorre nas lacunas e no vácuo da atividade legiferante. Esse era um desabafo elogioso que eu queria fazer à casa que Deus me permitiu pertencer há 1 ano e poucos meses. Agora, essa causa em si, a causa da integração ético-racial, da juridicidade dessa integração ético-racial no acesso acadêmico da comunidade afrodescendente, ela realmente traz inúmeros desafios. Mas de tudo quanto eu pude aprender, ouvindo as vozes da rua, as vozes sociais, que são fatores externos importantes, coadjuvados pela técnica constitucional, que ontem foi tão bem evidenciada pelo ministro Ricardo Lewandowski, um memorável voto que eu tive o prazer imenso de assistir tudo até o final. Essa questão, muito embora possa suscitar um desacordo moral razoável, ela suscita 2 sentimentos extremamente antagônicos, que a eles eu vou me referir já a seguir. De um lado, o receio, de outro, o orgulho. E vou explicar por que destaquei, depois de aprender as expectativas sociais, esses 2 valores. Mas não se antes dizer que essa causa, ela me investe num mergulho no meu passado. Talvez até hoje seja um bom dia para eu pensar no meu passado e se eu justifiquei a minha existência até então. Mas, na verdade, essa causa me toca de perto por várias questões humanas. A primeira delas, eu não estou vendo aqui, mas foi exatamente uma iniciativa que fui instado afetuosamente a aderir pela palavra serena do Frei Davi, que ontem estava, meu querido amigo Frei Davi, um grande amigo, dileto amigo, Frei Davi. Hoje não está mais presente, mas também o nosso jurista Abdias Nascimento, que estava presente conosco, e o eminente advogado que ontem ocupou aqui a tribuna, o Adame, não sei se está aí também. E nós, então, iniciamos uma peregrinação em nome da justiça, desse resgate histórico de um país que se deu
ao luxo de ter uma sociedade escravocrata durante 4 séculos, o maior período de toda a história na América. Iniciamos essa causa calcado exatamente nesse ideal de justiça. Mas também havia mais alguma coisa que me ligava a esse ideal de justiça, que era aquela percepção de que a supressão da liberdade, quer seja de opinião, quer seja uma liberdade física, é algo que atinge o cerne da humanidade. E pelo portal da alma dos meus antepassados, eu verifiquei que havia alguma coisa de comum entre a causa dos meus antepassados e a causa dos afrodescendentes. Então eu me lembrei que o mesmo homem que se retirou de um estádio em Berlim no século passado, para não ter que comemorar a vitória de Jesse Owens, que vencera a corrida dos 100 metros, dos 200 metros, dos 400 metros, e que superaram os atletas de raça pura ariana, esse mesmo homem fez com que os meus ancestrais assistissem uma escravidão nos campos de concentração e experimentassem os horrores do Holocausto. Então verifiquei que era mais do que uma luta por uma justiça, era uma luta também por uma ideologia. Evidentemente que eu também tenho orgulho de dizer que ambas as raças conseguiram superar esses obstáculos. E conseguiram superar esses obstáculos até então, e já num plano de análise do caso hoje, submetido à nossa jurisdição constitucional, um caso, eu repito, que desperta receio e orgulho. Como o receio é um sentimento menor, até porque esse receio é fóbico, na medida em que esse meu querido amigo Luiz Alberto Pia me transmitiu a ideia de que se uma pessoa tem medo de atravessar a rua, ela tem um medo fundado porque ela pode ser atropelada. Mas uma pessoa que tem medo do medo, ela não tem medo. Ela tem um estado patológico que a induz a isso. Então, essa causa, de um lado, ela suscita o receio. Do outro lado, ela suscita o orgulho. E eu fui buscar, senhor presidente, exatamente nessa nossa tarefa de unir a técnica aos fatores externos importantes para que se possa prestar justiça em primeiro lugar e depois dar uma roupagem jurídica a essa solução justa. E eu fui buscar exatamente algo que justificasse esse binômio antinômico, receio e orgulho. E como disse a Vossas Excelências no julgamento do feto anencefálico, eu nunca tinha experimentado essa faceta da vontade popular de dialogar com o Poder Judiciário. Eu fui pesquisar e, ao mesmo tempo, recebi, não memoriais, mas recebi as palavras do cidadão sobre o que hoje aqui se passa. No tocante ao receio, eu pesquisei, e pesquisei de forma fácil, porquanto ontem mesmo foi publicado no jornal O Globo um artigo do eminente e notável jornalista histórico Hélio Gaspari, tratando exatamente da nossa questão
e também desse eventual receio fóbico que poderia representar o resultado do brilhante voto que Vossa Excelência iria apresentar e que nós não sabíamos o resultado. Então vejam o que o jornalista, a voz da imprensa sobre essa questão, através da boca e da pena de um dos maiores expoentes do jornalismo brasileiro, assentou. O Supremo Tribunal Federal terminará um debate que durou mais de uma década e, como outros do século XIX, expôs a retórica de um pedaço do andar de cima que via na iniciativa o prelúdio do fim do mundo. Em 1871, quando o parlamento discutia a lei do ventre livre, argumentou-se que, libertando os filhos de escravos, condenavam suas crianças ao desamparo e à mendicância. 14 anos depois, tratava-se de libertar os sexagenários. Outro absurdo, pois significaria abandonar os idosos. Em 1888 veio a abolição, a última dos países americanos independentes. Mas o medo, a essa altura, era expresso através de uma hipocrisia verbal traduzida pelo Visconde de Sirimbu com a seguinte expressão: a escravidão é conveniente mesmo em bem ao escravo. Conclui, na minha pensagem de texto, o eminente jornalista: para alguns, as cotas estimulariam o ódio racial. Mas, como dissera o barão de Cotegipe, brincam com fogo os tais negrófilos. Passaram-se 10 anos. Pelo menos 40 universidades instituíram cotas para afrodescendentes e hoje há milhares de negros exercendo suas profissões graças a essa iniciativa. E com aquele toque sutil que lhe é peculiar, uma ironia fina, diz ele: o fim do mundo ficou para a próxima. Senhor presidente, a segunda manifestação que eu recebo é aquela que mais condiz com as minhas aspirações como um missionário de fazer justiça, que é uma manifestação de orgulho, e um orgulho duplo, senhor presidente. Por que orgulho duplo? Porque eu, publicamente, confesso que eu tenho um caso de amor. Eu tenho um caso de amor perene com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu entrei para aquela casa em 1972 e nunca mais saí. Nunca mais saí. Hoje, pela impossibilidade de presença física, faço parte do departamento de videoconferência. Temos interação, temos debates, mas tudo na tela da videoconferência. E tem dado tão certo que conseguimos até lavrar um livro que publicamos sobre as novas expectativas do direito processual. E aqui ontem, doutora Adame, para o meu orgulho, citou que a UERJ, ela foi a primeira universidade a instituir as cotas, inclusive num percentual que à época foi efetivamente reconhecido como desproporcional, mas ela instituiu essas cotas nos seus cursos. E hoje, numa linguagem natural da irreverência carioca, minha origem, minha naturalidade, a UERJ, nos jogos jurídicos, ela é denominada de o Congo. É o Congo, porque o Congo vence tudo. Porque o Congo é atlético, porque o Congo tem disposição. E esses meninos e essas meninas que um dia eu coloquei no prefácio de um livro que eles faziam parte da melhor parte de mim mesmo, me mandaram uma carta aberta do centro acadêmico.
Uma carta grande que eu, evidentemente, eu destaquei 3 pedaços, 3 trechos, para dizer que, nesse caso, sobrepuja o orgulho ao invés do receio. O orgulho dessa gente jovem ter essa sensibilidade. O orgulho de pertencer a um tribunal que tem um ministro como Vossa Excelência, ministro Lewandowski, que lava o voto daquela grandeza intelectual. E o que os meninos escreveram para mim? Professor, que a universidade se pinte de negro, que se pinte de mulato, não só entre os alunos, mas também entre os professores, que se pinte de operário e de camponeses, que se pinte de povo, porque a universidade não é patrimônio de ninguém, ela pertence ao povo. E citam Ernesto Che Guevara. E manifestam textualmente: nós, estudantes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, manifestamos diretamente nosso sentimento neste momento decisivo da história do combate às desigualdades sociais e raciais em nosso país. Como estudantes de uma instituição pública que adota o sistema de reserva de vagas em seu exame de ingresso há 10 anos a serem completos neste ano de 2012, podemos dizer que, felizmente, estudamos em um ambiente mais democrático, menos desigual e, principalmente, mais brasileiro. Após 10 anos de adoção das cotas, é possível observar que, conforme constatado em diversos estudos sobre o tema, os estudantes cotistas correspondem a oportunidade que conquistam com resultados que podem ser equiparados ou que até mesmo superam aqueles oriundos dos estudantes que ingressaram na universidade pelo regime tradicional de preenchimento de vagas. Ao contrário do crescimento do ódio racial, notamos que a diversidade que vivenciamos em nosso ambiente universitário e que reflete de fato o Brasil, possibilita um enriquecimento de nossa formação acadêmica. Esse reconhecimento será não apenas a promoção da justiça, mas também o passo deste Supremo Tribunal Federal, que revelará a sua determinação na construção de um país efetivamente desejado por todos. Rio de Janeiro, 25 de abril, membros da gestão Reconstruindo o Calque do Centro Acadêmico Luiz Carpenter, da Universidade do Rio de Janeiro. Egrégio plenário, meus representantes do Ministério Público, os senhores presentes, interessados, advogados, tantos quantos militam nessa área tão sensível como só ser a área jurídica, eu sabia que eu ia me delongar um pouco sobre esses aspectos emocionais, porque isso é a dissociação do homem com a sua profissão. Eu sou assim como pessoa, eu sou assim como juiz. E por essa razão eu procurei, de alguma forma, sintetizar bastante. E confesso que o bastante ainda é muito, mas procurei sintetizar o meu voto em algumas passagens, porquanto, por um lado, o ministro Lewandowski esgotou a matéria. Por outro lado, ministro Lewandowski, a nossa responsabilidade pública ao seguir na ordem de votação por condescendência da ministra Rosa Weber, um voto como de Vossa Excelência, seguir, de alguma sorte, a excelência do seu voto. Nós ontem vencemos a questão preliminar do cabimento da ADPF. Então, eu saltei uma grande parte desse voto, porquanto convergente com o entendimento de Vossa Excelência. E, no mérito, diretamente no mérito, eu destaco que a opressão racional, a opressão racial
dos anos da sociedade escravocrata brasileira, ela deixou cicatrizes que se refletem, sobretudo, no campo da escolaridade, revelando graus alarmantes de diferenciação entre alunos brancos e afrodescendentes. Por isso que, de escravo de um senhor, esses últimos passaram a ser escravos de um sistema. Eu me recordo que ele afirmava que a injustiça causada pela lesão de um direito perpetrada por um homem contra o outro, ela é má, mas a injustiça do sistema, ela é absolutamente intolerável. A abolição da escravatura por si só, não seguida de políticas públicas como a que ora se pretende combater, erigiu uma suposta democracia racial, que institucionaliza as desigualdades e se reveste de uma violência simbólica semelhante ao trabalho cativo, desenvolvendo uma consciência falsa da realidade social enunciada por Florestan Fernandes na sua obra Integração do Negro na Sociedade de Classe. E aqui eu apenas destaquei alguns trechos que são importantes porque eles coadjuvam exatamente grande parte do que Vossa Excelência aqui ontem muito bem destacou. Florestan Fernandes nos adverte que, primeiro, generalizou-se um estado de espírito farisaico que permitia atribuir à incapacidade ou irresponsabilidade do negro os dramas humanos da população de cor da cidade. Em segundo lugar, isentou o branco de qualquer obrigação, responsabilidade ou solidariedade morais perante os efeitos sociopáticos da expoliação abolicionista e da deterioração progressiva da situação socioeconômica do negro e do mulato. O terceiro, revitalizou técnica de focalizar e avaliar as relações entre negros e brancos através da exterioridade ou aparência dos ajustamentos raciais, forjando uma consciência falsa racial brasileira. Em consequência, também generalizou, para difundir e generalizar essa consciência falsa, todo um elenco de convicções etnocêntricas. Primeiro, a ideia de que o negro não tem problema no Brasil. Segundo, a ideia de que, pela própria índole do povo brasileiro, não existem distinções raciais entre nós. Terceiro, a ideia de que as oportunidades de acumulação de riqueza, de prestígio social e de poder foram indistintas e igualmente acessíveis a todos. Quarta, a ideia de que preto está satisfeito com a sua vida que leva. E cinco, a ideia de que não existe, nunca existiu, nunca existirá outro problema de justiça social com referência ao negro, excetuando os que foi resolvido pela abolição da escravatura e a universalização da cidadania, como se a letra morta do papel pudesse transformar isso em realidade. As políticas universalistas, desapegadas de aspectos raciais relevantes, adstritas tão somente à equalização da distribuição de riquezas, não conjura a violência simbólica do não reconhecimento cultural das desigualdades de um mundo amigo e de aceitação, como anota a doutrinadora que Vossa Excelência citou ontem, Nancy Fraser, na sua obra sobre redistribuição e reconhecimento. E Vossa Excelência, com outras palavras, traduziu exatamente aquilo que eu procuro também traduzir aqui rapidamente nessa grande ementa que sintetiza o meu pensamento. Uma coisa é não fazer, outra coisa é fazer. Uma coisa é vedar a discriminação, outra coisa é implementar políticas que levem à integração social étnica do afrodescendente diante dessas ações afirmativas e principalmente dessa integração social acadêmica. As ações afirmativas, na expressão de Susan Banfield, que escreve exatamente sobre
Codes in College Admissions, ou seja, ela escreve sobre essa temática que nós estamos discutindo. As ações afirmativas são políticas eficazes de distribuição e reconhecimento, razão pela qual as definem com primor quem as assenta com políticas destinadas a fornecer espécies limitadas de tratamento preferencial para pessoas de certos grupos raciais, étnicos e sociais que têm sido vítimas de uma discriminação de longa data. A igualdade, que é um valor fundante do Estado democrático de direito no presente estágio do Estado social, como Vossa Excelência ontem bem destacou, ministro Lewandowski, não se efetiva apenas com a vedação da discriminação, senão com a igualdade para além da formal, a isonomia real como última ratio a atender os novéis reclamos da não discriminação e da interdição ao racismo como cláusulas pétreas constitucionais. O direito à diferença, como decorrente dos ideários pós-positivistas da nossa nação brasileira, reclamam uma implementação ética da igualdade material, um tratamento desigual para os desiguais, escopo que não se alcança tão somente com promessas legais abstratas que não se coadunam com a moderna percepção da efetividade das normas constitucionais. E neste passo, eu cito aqui as obras que já foram anteriormente citadas e, basicamente, as obras do ministro e dileto, companheiro de sacerdócio Joaquim Gomes Barbosa, quando aborda não só a questão de cotas sob o ângulo constitucional, mas também a ação afirmativa como instrumento de transformação social. Trago à colação também aqui os estudos de Flávia Piovesan, por hora nesse tópico enfrentado, e peço vênia para não transcrever, que estará constante do voto. A raça, ela pode e deve ser um critério político de admissão de ensino em análise conforme a Constituição, consoante o exemplo de diversos países democratas. Ímpar nesse aspecto, por exemplo, os Estados Unidos, cuja Corte Suprema, sob a presidência búlgara, que foi a era búlgara de consagração das políticas sociais, do ativismo judicial, a partir do caso Bach, passou a reconhecer que a raça seria um fator que poderia ser considerado em políticas de admissão de instituições de ensino, sem que isso constituísse violação à Constituição. Desta forma, consoante apurado no estudo de Bernard Schwartz, os estudantes componentes das minorias, eles podem ser admitidos, ainda que não alcancem totalmente o critério acadêmico. E essa transcrição é da obra do professor Bernard Schwartz, A History of the Supreme Court, New York, Oxford University. No julgamento Bach, o Justice Brennan, citando a obra de Alan Sindler sobre a questão da igualdade de oportunidades, legou-nos a lição que nem sempre a doutrina está nos livros. A doutrina também está nos casos julgados. O Estatuto de Coimbra, que é o estatuto mais antigo de todas as faculdades de direito do mundo, estabelece, num dos seus dispositivos, lavrado em 1772, que os professores têm que ensinar aos alunos a glosa dos doutrinadores, a lei e a doutrina dos casos julgados. Então, isso que nós estamos fazendo aqui é a doutrina do caso julgado. E o Justice Brennan assentou, naquele seu memorável voto, a intenção desse tipo de diferenciação entre alunos minoritários por suas condições não é o de aviltar ou insultar qualquer grupo racial, mas sim remediar desvantagens impostas por minorias em razão de preconceitos passados, que é exatamente
o caso que ora se submete ao nosso crivo. A construção de uma sociedade justa e solidária, como preconiza o ideário da nossa nação, que é essa carta também de amor que Vossa Excelência pediu que nos reverenciássemos a ela diuturnamente, a partir daquela entrega gratuita, tão simbólica e tão bonita no dia da sua posse. A nossa Constituição Federal, como Vossa Excelência também, Ministro Carlos Aires, gosta sempre de repetir, pelo seu veio poético, pela sua sensibilidade humana, pelo ser humano que Vossa Excelência é, Vossa Excelência afirma que isso não são divagações. A Constituição promete, ela promete e realiza. E se ela promete, ela deve realizar. Hoje, sob esse enfoque da efetividade das normas constitucionais, que significa basicamente dizer o seguinte: se a todo direito corresponde uma ação que o assegura, a minha ação pode estar baseada no Código Tributário, pode estar baseada no Código Comercial, mas ela pode estar baseada na Constituição Federal. As regras constitucionais têm normatividade suficiente para figurar como causa petente de ações. Eu posso invocar uma regra constitucional para promulgação, como essa ação de preceito fundamental está sendo veiculada. Então, a construção de uma sociedade justa e solidária, isto é muito importante, ela impõe a toda a coletividade a reparação de danos pretéritos, perpetrados pelos nossos antepassados, adimplindo obrigações morais e jurídicas. É que, como assentado em recentíssima obra, que aqui também foi citada na oportunidade do julgamento do feto anencefálico pelo ministro Gilmar Mendes, na recentíssima obra de Michael Sandel, sobre essas obrigações que nos são impostas pelo nosso passado, pelas transgressões do nosso passado. Essas obrigações são obrigações que nos são impostas como membros de comunidades com identidades históricas. Nesse mesmo sentido, para meu encantamento, se já não bastasse meu encantamento diuturno e pessoal, eu trago à colação a lição da ministra Carmen Lúcia Antunes, minha amiga Carmen Lúcia, tão amiga que eu pedi a ela, venha, para ter um gesto simplório de ligar para minha casa, passar o telefone para minha mãe, que queria falar com ela diretamente, porque tenho uma profunda admiração por ela. Eu tenho certeza que hoje é um dia muito feliz por ela ter conseguido falar com a ministra Carmen Lúcia. E a ministra Carmen Lúcia, exatamente sobre o conteúdo democrático do princípio da igualdade, analisando a ação afirmativa na Revista de Informação Legislativa Brasília, ano 33, número 131, página 289, expõe: todos os objetivos do artigo 3º da Lei Fundamental, que promete a construção de uma sociedade justa e solidária, traduzem exatamente a mudança para se chegar à igualdade, para se alcançar a realização do valor supremo a fundamentar o Estado democrático de direito constituído. Quanto orgulho, meu amigo, quanto orgulho. O cânone constitucional do acesso ao ensino, segundo as capacidades de cada um, inserido no artigo 208, inciso 5º da Constituição Federal Brasileira, impõe uma exegese, uma interpretação que não se descure da percepção realista, da complexa e onerosíssima trajetória estudantil do aluno afrodescendente, oriundo das camadas pobres da população, em posição diametralmente oposta aos demais que carregam consigo as heranças do berço. Isso é sensível. E Vossa Excelência, no seu discurso, destacou: justiça
não é algo que se aprende. Justiça é algo que se sente. Uma criança em tenridade, ela aprende na história do Brasil a abolição da escravatura, os navios negreiros, a lei do ventre livre. Vossa Excelência permite. O substantivo sentença vem do verbo sentir. Exatamente aquilo que o juiz sentiu. Então, eu pude constatar isso nas campanhas que levei adiante com o Frei Davi. As crianças afrodescendentes nutrem, sim, sentimento de baixa estima, porque elas aprendem coisas que baixam a estima delas. E essa política afirmativa, ela eleva a autoestima quando se verifica que componentes da comunidade afrodescendente ocupam posições singulares. Ele não estava presente, e o meu elogio foi tanto mais sincero, na medida que foi na sua ausência, mas eu repito, a minha admiração, o meu recolhimento pela sua cultura, o meu respeito ao ministro Joaquim Barbosa, que vai me permitir uma inconfidência, e eu vou fazê-la. Nessas caminhadas, e é boa, assim como a minha declaração de amor foi admissível, essa também é boa. Nessas andanças, sem qualquer pretensão de absolutamente nada, e até me recordo que naquela oportunidade não havia ainda a indicação de nenhum membro afrodescendente para os tribunais do país, muito embora eu estivesse acompanhando o ministro Benedito Gonçalves, que fora amigo do meu pai. A comunidade resolveu me conceder. A comunidade resolveu me conceder. Tem que esperar o terminar. Tem que esperar o terminar o voto. Tem que esperar o terminar o voto. O senhor espera acabar o voto. Senhor presidente, me perdoe. Só para acalmar, tem que esperar acabar o voto. Todos aqui verão que nós temos sensibilidade para compreender a raça humana. Por favor, tira a mão de mim. Senhor presidente, eu vou... eu vou aguardar. Por favor, aguarde. Olha, não pode haver manifestação durante o julgamento. Por favor, viu? Quero que ouça os indígenas também. Após, viu? Um momento, viu? Olha, calma, vamos continuar com o julgamento, viu? O senhor vai ficar satisfeito, um momento. Vamos prosseguir. Senhor presidente, então, dizia eu, a democracia tem os seus momentos, às vezes, que ultrapassam a dose, mas faz parte da nossa casa, da Suprema Corte do país. Senhor presidente... Espera aí um pouco, deixa eu ver. De sorte que... Por favor. Senhor presidente, naquela oportunidade, dizia eu, a comunidade afrodescendente resolveu me conceder uma honra muito maior que eu merecia, e por obra do José Vicente, que eu não sei se está aqui, eu fui receber o troféu Raça Negra quando então conheci o ministro Joaquim Barbosa, naquele instante que nós sentamos no auditório da Sala de São Paulo. Olha, se prosseguir, eu vou ser obrigado a mandar os senhores se retirar, à força. Então, por favor, vamos assistir ao julgamento. Viu? Não, prossiga. Senhor presidente, e naquela oportunidade eu conhecia o ministro Joaquim Barbosa, que, coincidentemente, também estava sendo agraciado com um prêmio. E exatamente integrado àquela causa, comecei a fazer uma leitura desses temas inerentes a essa questão étnico-racial que engloba, inclusive, a proteção
dos povos indígenas. De sorte, senhor presidente, que é uma das leituras que eu fiz. Vou ter que parar. Está suspensa a sessão até que se dê a retirada das pessoas que estão perturbando o julgamento.